Olá, Alessandro, tudo bem? Olá, todos, tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem, agradeço muito você estar aqui com a gente hoje, tá? Contando um Agradeço pouco da sua também, história, né? agradeço também pelo convite, querida. Tá. E então, o Alessandro Martinez, ele é fundador e presidente da CoachCon, né? Ele é coach, ele é palestrante comportamental, especializado em marketing, tá? Tem especialização também em psicologia positiva, fez trabalhos lá com o Anthony Robbins, lá em Nova York. Mas a história do Alessandro ela é bastante interessante, porque, na verdade, apesar dele ser especialista em comportamento agora, o Alessandro começou a carreira dele como dentista, né? Foi Isso. dentista, foi ortodontista, foi um empresário do ramo por 16 anos, né, Alessandro? Teve uma rede de clínicas de odontologia, e aí, de repente, o Alessandro mudou totalmente a sua carreira, fez uma transição. Conta para Exato. nós aí como é que foi isso. Então, eu acredito que durante muito tempo eu fui meio que mantido na minha carreira inicial pela ilusão do, do, do dinheiro, né? Dos recursos financeiros. Isso acho que acontece com muitos profissionais que, na realidade, não têm realização profissional, mas têm realização financeira. E em 2010, né, já com 4 ou 5 clínicas, né, já com sociedades em várias clínicas, enfim, sempre querendo crescer e atuar expandir no mercado. E aí a gente percebeu que o número de escolas, de faculdades, de novos cursos de odontologia estava crescendo muito, muitos dentistas formados, que a gente tinha que melhorar a nossa gestão. Eu procurei um curso de marketing, fiz especialização em marketing pela FGV em 2010, de 2010 a 2012. Em 2012, comecei a fazer algumas consultorias para alguns colegas nas clínicas de outros colegas. E aí, essa especialização em marketing não era voltado para clínicas e consultórios. Eu senti a necessidade de fazer uma específica para clínicas e consultórios. Fui para São Paulo e fui fazer um novo MBA, só que voltado para clínicas e consultórios. E aí eu conheci a PNL em um curso de negociação, e a PNL abriu esse primeiro esse primeiro despertar para o meu autoconhecimento. Na realidade, eu fui pesquisar sobre e decidi fazer um curso pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, um curso eram 18 dias de curso, né, 2 encontros de 9 dias, então muito autoconhecimento, muito aquela questão do olhar para si, o autodesenvolvimento. E aí isso me levou ao coach. Então, assim, em um determinado momento, eu já estava muito mais consciente de que eu tinha algo mais para oferecer para o mundo, né? A gente começa a saber, por exemplo, o que é missão de vida, o que é visão de vida. A gente não tem isso até o momento em que a gente realmente se propõe a fazer enfim, algum processo de desenvolvimento, seja um autodesenvolvimento ou a contratação de um profissional para conduzir, né? E foi na minha primeira formação em coaching, em 2012, ou seja, não demorou muito tempo, eu já estava fazendo formação em coaching, né? Sempre fui muito desejoso por desenvolvimento intelectual, né? Então, na minha primeira formação em coaching, eu fiz um assessment, fiz um uma pesquisa, né, uma ferramenta de autoconhecimento que gera um relatório baseado na teoria DISC, que é um concorrente nosso hoje, né, porque eu acabei desenvolvendo a nossa própria metodologia, né. E naquela época eu não tinha nem tinha CoachCon, nem tinha
iniciado a operação da CoachCon, mas foi esse assessment que me encorajou a vender todas as minhas clínicas, né? Então, inicialmente eu montei um instituto para dar treinamentos para os profissionais da área de saúde. E o que eu posso dizer é que, durante muito tempo, era nítido como eu chegava em casa com cansaço físico e psicológico, né? Porque esse cansaço psicológico, ele vem de um excesso de tarefas e funções que não te dão retorno, não te dão prazer, não te dão, não te colocam num estado que a gente chama de estado de flow, né? Tem essa teoria do flow, que é uma teoria muito conhecida para quem trabalha com a psicologia positiva, né? A teoria do flow do Mihaly Csikszentmihalyi. Uhum. E é assim, quando a gente não faz o que a gente gosta, quando a gente não faz o que a gente ama, a gente acaba cansando muito mais. Né? Existe aquela frase que fala, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? Na realidade, a gente se diverte. Né? Então, assim, eu percebi que eu era uma pessoa muito criativa, né? Que eu tinha um senso de propósito maior. Né? Então, assim, hoje, conhecendo outros assessments e fazendo esses assessments hoje, eu consigo fazer um paralelo bem claro, científico, uma correlação assim, científica do porquê que quando eu era dentista eu não me sentia bem, eu não me sentia realizado profissionalmente, apesar da realização financeira, mas a realização profissional não tinha. Né? E aí, por exemplo, a criatividade. O meu atendimento como dentista tinha que seguir uma série de protocolos. Uhum. Tinha como... Ou eu iria para uma odontologia de inovação científica, de produção intelectual, ou eu não tenho como fazer muita coisa a não ser nas minhas gestões. Então, assim, gerir as clínicas e crescer com as clínicas era onde eu me sentia mais motivado, porque era onde eu podia extravasar mais a minha criatividade. Mas quando eu mudei, por exemplo, para desenvolver a CoachCon, hoje eu confesso para você que eu tenho muito mais realização pessoal, porque eu crio muito mais. E o impacto que eu gero no mundo é muito maior, porque quantos coaches, hoje a gente tem uma plataforma com milhares de usuários, né? A gente já ultrapassou 100 mil usuários. Pois é, que milhares desses usuários são coaches ou são profissionais de desenvolvimento humano que atendem o cliente final, que são as pessoas. Então, muitas pessoas são transformadas por conta do trabalho que a gente faz constantemente. E isso gera um retorno, né, para a minha pessoa muito grande também. Isso por conta das minhas âncoras. Por exemplo, a âncora de carreira é um outro assessment que a gente tem. Né? Então, uma das minhas âncoras é serviço e dedicação à causa. Hoje eu tenho uma causa muito maior. Né? Criatividade é uma das minhas forças pessoais, que é outra ferramenta que a gente utiliza. Hoje eu tenho muito mais... eu crio slides, eu crio curso, eu crio apostila, eu crio conteúdo. Né? Então, assim, é muito gratificante isso. Então, eu lembro que quando eu fiz a mudança da minha carreira, às vezes chegar em casa muito tarde no início, né? Que hoje eu tenho dois bebês em casa, então eu não posso chegar muito tarde, né? Mas no início da minha carreira, nova carreira, né? Eu chegava às vezes 10 horas, cansado fisicamente, mas sem cansaço nenhum psicológico, porque na realidade eu já estava doido para acordar no dia seguinte, para estar na minha causa, né? Estar trabalhando para minha causa no dia seguinte, né? Pelos meus sonhos. Então, assim, não foi fácil. O conselho que eu dou para as pessoas
Eu faço as palavras do Steve Jobs. Tem uma palestra do Steve Jobs que ele dá para uma faculdade que eu acho muito interessante, que ele fala que a gente tem que continuar procurando o que a gente ama fazer. A gente não deve cansar de procurar. Se você não encontrou, não tem problema. O importante é procurar. E como é que eu vou achar? Ele fala que, como todas as coisas do coração, você vai saber quando achar, né? Então, não se preocupe em como você vai achar. Só continue procurando. Não canse de procurar, porque é muito importante para a nossa vida a gente ter essa realização profissional, essa realização pessoal, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Começa por aí. Com certeza. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E eu costumo dizer também que uma pessoa bem realizada profissionalmente é uma pessoa feliz. E uma pessoa feliz impacta as outras pessoas ao seu redor, né? Então, assim, eu lembro que quando eu chegava em casa enquanto dentista, eu chegava em casa tenso, chegava em casa sem aquela motivação, e eu influenciava as pessoas ao meu redor, as pessoas de casa, né? Elas sentiam isso. E hoje é outro Alessandro, né? Chegando em casa. Mas você deve ter tido deve ter sido taxado como louco. Sim, sim. Minha mãe dentista, né? Não exerce mais, meu pai médico. Foi assim um choque para eles, né? Para minha mãe principalmente. Eu lembro assim que depois de 2 anos já tinha vendido minhas clínicas, já tinha iniciado a operação, não tinha mais como voltar atrás. Minha mãe chega para mim no meu quarto, né, e chorando me fala: meu filho, fala para a mamãe que você se arrependeu, fala. Fala para a mamãe que você se arrependeu, ainda dá tempo de você voltar atrás. Eu te ajudo! É, é complicado, né? E Mas enfrentar isso tudo é difícil, né? Precisa ter muita determinação, muita convicção de que realmente é aquilo que a gente quer, porque a pressão é muito grande, né, Alessandro? precisa ter coragem. Eu confesso para você, Lutz, que eu fui um pouco atinado assim demais. Eu acho que eu poderia ter feito uma pesquisa, um planejamento melhor de transição, mas é porque eu já estava muito cansado. E quando eu vi aquele novo cenário, né, o novo e tudo ali que estava na minha frente de possibilidades, realmente isso me motivava muito de seguir, né, a seguir em frente. Agora, eu acho que dá para fazer de uma forma mais comedida, mais planejada, porque a gente passou dificuldade, não foi fácil, não é uma coisa muito fácil, né? Então, assim, você precisa, às vezes, manter seus recursos enquanto a outra empresa enquanto a outra profissão não se consolida. Eu me senti um adolescente em alguns momentos. Por quê? Você tinha que idade, Alessandro, na época? 42. Pensei que tivesse sido muito mais antes, 42. Você já estava num nível já Já de profissão estabelecida mesmo. estabelecida. Alguns parceiros, alguns dentistas que me conheciam, nossa, eles. Porque assim, eu construí uma clientela, né? A clientela é muito boa, então muitos dentistas, inclusive alguns que trabalhavam comigo, queriam estar onde eu estava. Claro. Né? E como é que eles enxergavam ali naquele momento? Então, como eles passaram a enxergar aquilo? Né? Poxa,
o cara está desistindo do que eu quero na realidade, né? O cara está dizendo não para aquilo que é tudo que eu estou querendo no momento. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa, né? É louco. Mas, assim, eu acho que é muito importante mesmo a gente lutar por isso, né? Lutar por essa realização profissional. E, infelizmente, muitas pessoas não fazem uma boa escolha, né? Muitos adolescentes não fazem uma boa escolha. São influenciados. Exatamente, vão para uma faculdade influenciados. Chega lá, ainda quando atenta para isso e desiste no primeiro, no segundo ano, ainda passa. E os que vão até o final, né? E os que vão até o final acabam sendo bem-sucedidos como eu e ficam iludidos pelo dinheiro, 16 anos. Né? E aí, quando chega numa fase dos seus, por volta, né, dos seus 38, 40 anos, é a fase que começam, né, os questionamentos. O que eu quero? É isso mesmo que eu quero para a minha vida? Entendeu? E ainda quem construiu um colchão financeiro, que até dá para se reestruturar, é uma coisa, mas a maioria nem isso. E aí não tem coragem de largar e ir em busca daquilo que realmente quer para a vida, né? E a gente vê isso muito no setor público também, né? Quantas pessoas que vão ali para o setor público pela estabilidade financeira, mas entram no setor público, não tem realização profissional nenhuma, porque acaba sendo serviço burocrático, serviço que não, né, não traz realização, e não para todos, né? Não é para todos. Isso eu não estou querendo generalizar, mas muitos têm contato com um dia a dia, uma rotina desgastante, que não tem realização, não tem realização profissional, realização pessoal, o nível de absenteísmo é gigantesco, as pessoas começam a ficar depressivas e se anulam, anulam a sua vida, né? Anulam a sua identidade, o que elas poderiam contribuir com o mundo, se pudessem realmente usar tudo de bom que elas possuem, né? E realizar seus sonhos. Eu lembro, né, que, assim, fazendo esse paralelo, que é esse sentimento que eu tinha de ser um adolescente, é porque eu entrei no mercado completamente novo, né? É um desafio para qualquer profissional empresário entrar no mercado novo, porque uma coisa é você já conhecer todos os nuances do mercado, os fornecedores, conhecer, né, o público-alvo muito bem, o que funciona, o que não funciona, né? E no meu caso, não. Foi, vamos lá, vamos acreditar, e foi na raça. Então, a gente gasta muito dinheiro onde não precisava ter feito esse gasto, por exemplo. Por isso é que eu falo que o ideal é que realmente se faça um planejamento, né? E que se faça a transição com um pouco mais de cautela, mas que não deixe de fazer, não deixe de acreditar nos sonhos e correr atrás. E eu acho que a mola propulsora da decisão é o autoconhecimento. Perfeito. E autoconhecimento, na verdade, se fala nele há muitos e muitos anos. Assessment existe há muitos e muitos anos. Só que de uns anos para cá vem intensificando, né? E quando a gente fala com os executivos de autoconhecimento, muitos ainda têm aquela barreira, tá? Porque eu acho assim que não é tão bem divulgado qual é a importância e aonde que se aplica isso tudo. Como é que você vê isso, Alessandro? Bem, eu acho que o que pode, né, ter acontecido durante muito tempo talvez seja uma. Eu acho que são duas coisas. Né? Primeiro, dependendo do alto executivo, existe uma certa soberba, né, ali de não, eu já me conheço, eu não preciso. E às vezes uma ferramenta vem para expor algumas verdades, e algumas verdades que podem doer, né? Normalmente dói, né? E aí, até quando ele está flexível o suficiente para poder
sair daquele pedestal intelectual, né, de que eu sou o cara e tudo, e realmente se permitir viver o processo de autoconhecimento, aí depende de cada um. Mas a gente sabe que muitos autoexecutivos, né, tiveram que exercer muito ali a sua dominância, a sua inflexibilidade, né? E é comum você ver encontrar esse tipo de reação negativa, digamos assim, em profissionais de alto escalão. Agora, eu acho também que o mercado está se abrindo mais para isso agora, porque o mundo está precisando muito de transformação, de desenvolvimento, né? Apesar de ter tido essa questão da banalização do coach, a gente sabe que tem muitos profissionais bons, Sim. né? Tanto coaches como psicólogos, né? Então, assim, essas ferramentas de autodesenvolvimento, elas estão muito mais à disposição das pessoas atualmente, assim como a informação, né? A informação está vindo cada vez mais rápida para a gente, seja por meio de vídeos, seja por meio da internet. Tem as desinformações, né? As más informações, mas hoje a gente consegue ter muito mais acesso ao desenvolvimento, seja acompanhado ou autodesenvolvimento, né? Então, eu acredito que é um caminho sem volta. E esse autoconhecimento, na verdade, ele é fundamental, né? O profissional, na verdade, ele precisa se abrir, porque ele também precisa, além dele se conhecer, ele também precisa saber o que o outro pensa a respeito dele. Que eu costumo dizer assim, nunca o que eu penso de mim é o mesmo que os outros pensam de mim, né? Então, eu vejo que a tua plataforma, né, e que eu uso ela constantemente, ela também traz esse enriquecimento muito grande, não só da pessoa se conhecer, mas também de saber o que os outros percebem dela. E isso não é fácil com um profissional já de um determinado nível na carreira, né, Alessandra? Não é fácil. Inclusive, nos nossos cursos, a gente até fala que, dependendo da empresa que você vai fazer um trabalho, dependendo da maturidade dos líderes, da cultura da empresa, você nem faz o feedback no primeiro momento ou no segundo momento. Deixa para depois, porque se você fizer, pode ser um fiasco e pode pôr tudo a perder no seu trabalho, entendeu? Porque as pessoas muitas vezes não estão preparadas para isso, né? Por isso que eu vejo assim que fazer um assessment, na verdade, ele tem que ser parte de um processo, né? Um processo de um autoconhecimento. Por exemplo, eu uso muito nos meus processos de mentoria e eu não faço logo no início sem antes conhecer um pouco como é a pessoa, como é que e assim muita cautela, não é cautela, muito preparo na hora de dar o feedback para aquela pessoa, para a gente ligar o resultado daquilo com o comportamento dele no trabalho. As coisas vão surgindo, né? Elas vão aparecendo. Sim, 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 sim. Eu acredito também que essa questão do autoconhecimento, ele assim, é uma questão primordial, porque tem até uma frase muito legal do Jung que fala que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Uhum. Então, assim, não tem como você ter uma determinação, uma motivação, sem você realmente acreditar que está claro para você os seus pontos fortes, né, os seus pontos limitantes, né? Então, assim, começa pelo autoconhecimento, e eu acho que o autoconhecimento também não tem fim, porque a gente está sempre se conhecendo, a gente está sempre evoluindo, né? A nossa autoconsciência ela se expande. Então, assim, a ferramenta que a gente disponibiliza para os profissionais utilizarem nos seus clientes, nos seus coaches, enfim, eu costumo dizer também que é como se fosse o raio-x, mas não é o diagnóstico. Lá, quando eu era dentista, a gente usava o raio-x, mas tinha que ter o exame clínico, né? Então, assim,
as ferramentas para o autoconhecimento são muito importantes, mas são um raio-x. O coach, o psicólogo, né, o analista comportamental é o médico. Então, precisa do médico para dar o bom diagnóstico, né, ali para poder acompanhar o processo, né? Mas é o caminho, com certeza. Eu E acho é que... compatibilizar o resultado disso com as competências que são exigidas para ele lá no trabalho, né? Quer seja para o trabalho que ele executa no momento, quer seja para uma posição que ele quer alcançar. O que é que está faltando, né, em termos de desenvolvimento? Eu acho que isso é uma coisa muito boa na ferramenta, é uma coisa brilhante na ferramenta, que a pessoa consegue enxergar o retrato. Quais são os gaps que, na verdade, ele tem, né? Exatamente. Isso mesmo, Lourdes. Fico feliz que você esteja dando um feedback positivo da ferramenta, né? Muito. Utilize bastante a ferramenta, que você utilize cada vez mais e continue transformando cada vez mais pessoas, né? Quebrando aí a inflexibilidade de muitos executivos, né? Mas sempre para o bem, né? A gente sabe que o profissional de desenvolvimento humano, né? Eu não quero generalizar, mas assim, tem uma função muito bonita, né? Tem um propósito muito bonito de transformar pessoas, de transformar vidas, né? De transformar carreiras, e isso gera um impacto muito positivo para o mundo, né? Então, eu fico muito feliz hoje de poder ajudar vocês a transformarem mais pessoas. Eu sou fã de carteirinha da ferramenta, né? Das ferramentas, porque você oportuniza várias ferramentas. Tem lá a ferramenta também da gestão do tempo, que eu também acho brilhante, e que as pessoas se surpreendem tremendamente com o resultado daquilo. Nunca eu pensei que eu fosse me deparar com esse resultado. Como que eu gerencio o meu tempo, como que eu trabalho, como que eu dou valor para as coisas que realmente são importantes, para as coisas, né? Então, essa ferramenta também ela é brilhante. A outra ferramenta que você tem lá de forças pessoais também é uma ferramenta que as pessoas se surpreendem bastante, porque não tem noção de qual é uma das melhores as maiores forças, né, pessoais que ele tem, e que isso a gente leva para o lado do desenvolvimento do trabalho, para o crescimento do trabalho. Então, eu vejo assim que essas ferramentas todas alinhadas a um processo de mentoria, ela eleva assim o nível do profissional de uma forma muito mais rápida, né? Mas o profissional tem que estar um pouco aberto para esse tipo de coisa também, né? Porque algumas coisas meio que assustam, né? E assim, se você tivesse que dizer assim, o que essa ferramenta, vamos pegar o perfil comportamental. Qual é assim o maior ganho que uma pessoa tem ao fazer essa ferramenta, ao passar por um assessment? Bem, especificamente o perfil comportamental, que é baseado na teoria DISC, né? Eu acho que é uma maior compreensão de si mesmo, mas ele ganha em termos de ter uma compreensão, né, maior também para as pessoas ao seu redor, porque quem faz uma ferramenta se depara com a teoria, né, toda fundamentada nessa teoria dos 4 perfis. E isso permite que a gente se aproxime mais das pessoas, diminua o pré-julgamento que todos nós temos, que é automático, né? Então, assim, eu sempre falo que a teoria diz que é um prato cheio para o autodesenvolvimento constante na nossa vida. Porque uma vez que você passa por um processo e se vê naquela teoria, na realidade, você não se vê só no momento em que você vê o acesso, que você faz o acesso. Você passa dali em diante a sempre estar fazendo, a sempre fazer uma autoavaliação
e sempre está fazendo, a tua autoconsciência aumenta, você está sempre fazendo ajustes de comportamento, e isso é muito efetivo para a evolução da pessoa, né? Ela não só aumenta a compreensão de si mesmo, como expande a sua autoconsciência, fica mais consciente dos comportamentos que podem ser ajustados, né? E ela também passa a se relacionar, a pelo menos ter a oportunidade de saber se relacionar melhor com as pessoas. Os conflitos diminuem muito, né? Assim, por experiência própria, por exemplo, o meu tipo de perfil, né? Não, eu me incomodava com determinadas pessoas que de repente tinham de repente não, que tinham um perfil diferente, que eram pessoas assim que gostavam de analisar muito as coisas, e o meu perfil já é mais dinâmico, né? E aquilo começava a me incomodar, até que você toma conhecimento disso e você fala assim, cada um é de um jeito, e a gente tem que aprender a respeitar o outro, entendeu? Então, não é uma coisa fácil, né? Não é assim do dia para o outro, mas a partir do momento que você se conhece e conhece como o outro também se comporta, você passa a respeitar as pessoas. E com isso diminui tremendamente os conflitos, né? Com certeza, com Então, certeza. eu considero uma ferramenta assim belíssima, perfeita, e que eu vejo assim que nenhum executivo porque nós estamos falando, dando foco aqui, né? Mas nenhum profissional deveria se furtar a ter viver essa experiência do autoconhecimento, né? Eu vejo que ela Sim, é fantástica. Uhum. concordo com você, querida, concordo com você. Muito bem, Alessandro. Eu só tenho aqui te agradecer o tempo que você disponibilizou aqui para a gente trocar algumas ideias, bater um papo sobre isso, né? E espero que realmente a gente possa estar ajudando aí muitas pessoas a darem uma virada na carreira. Eu confesso que a partir do momento que uma pessoa se submete a um assessment, a virada na carreira, junto com um trabalho, com um processo de desenvolvimento, ela é muito rápida, né? Sim, eu agradeço também, Lourdes, espero que as pessoas que nos assistam aqui, né, que elas possam ser de alguma maneira tocadas e que a gente possa dar um incentivo aí, né, para alguns ajustes, para algumas mudanças, né, e que a gente possa, de alguma maneira também, quem sabe já ter dado um pouquinho de coragem aí para quem sabe até uma mudança de carreira também, né? Exatamente. Fazer a transição de carreira, porque muitos profissionais procuram para fazer uma transição de carreira. E não é um processo fácil, é um processo, né, como você colocou, tem que ser planejado, tem que ser bem pensado, tem que ter uma reserva financeira, e mais do que isso, tem que saber exatamente o que eu quero. Né? E descobrir o que a gente quer não é um processo fácil. Não, Na verdade, é um processo, leva um tempo. Né? Mas é como você colocou, é perfeitamente possível da gente conhecer. E deve conhecer. Para não chegar lá nos seus 50, 60 anos e falar o que é que eu fiz da minha vida. Né? exatamente. Não fiz aquilo que eu gostava, não sou feliz, não fui realizado, e agora? E aí alguns ainda têm tempo de mudar, mas muitos não têm mais. Não tem. Eu não faço mais parte desse grupo, né? E estou muito Nem feliz. Eu já fiz a minha transição de carreira, sou extremamente feliz, Que bom, que bom. Só extremamente feliz. Mas é um processo doloroso, sim. E a gente precisa de uma ajuda para que a coisa se torne mais leve, né? com certeza, querida. Muito obrigada, Alessandro. Então, tá, querida, muito Até a obrigada a você próxima vez. também. Até Então, uma próxima vez. tá, um Tchau, abraço. tchau. Um abraço, querida. Até Tchau. mais. Até.